Excelência Engenheiro Roberto Costa Júnior, Presidente da República. Estão as condições reunidas. Podemos começar a nossa comunicação. Ora, muito boa tarde, dignos jornalistas. Prezados jornalistas, angolanas e angolanos, convocámos os prezados jornalistas para apresentar um diagnóstico sobre a grave crise económica e financeira que afeta o nosso país. É imperioso que se diga que esta crise é estruturalmente uma crise política. As suas causas são de natureza política e estão em grande medida associadas ao que se passou na campanha eleitoral, com as eleições de 2022, onde o regime, para se manter a todo custo no poder, não mediu meios e usou a conta única do Tesouro como sua propriedade privada. Há poucos dias, o Governo, por via do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, rebateu a atual conjuntura económica a dois fatores, sendo, primeiro, a baixa produção petrolífera no primeiro trimestre do ano corrente e, segundo, a imprevisibilidade de fatores macroeconómicos externos, como o aumento de taxas de juros no mercado internacional. Este expediente, usado pelo Executivo para justificar os contornos da crise económica e financeira do país, que fustiga e arruína a vida dos cidadãos, não folha e é simplesmente falacioso. Caros jornalistas, angolanas e angolanos, quando foi aprovado o Orçamento Geral do Estado para 2023, o Governo previa arrecadar receitas fiscais no valor de 13,5 bilhões de kwanzas e despesas fiscais no valor de 12,9 mil milhões de kwanzas, o que resultaria, segundo a previsão, num superávit de 600 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 1 bilhão de dólares, a 1.000 milhões de dólares. Em termos de pressupostos, o Governo calculou o preço médio de 75 dólares o barril de petróleo e uma produção diária de 1.180 milhões de barris por dia. Então perguntamos, por que hoje apresentamos problemas se estes pressupostos foram cumpridos? As previsões eram boas e nós vamos demonstrar de seguida. De acordo com os dados oficiais divulgados pela Administração Geral Tributária do Ministério das Finanças, portanto, nós estamos a citar apenas informação do próprio Governo, o preço médio com que o petróleo angolano foi comercializado no primeiro trimestre do ano foi de 79,3 dólares americanos por barril. Ou seja, foi comercializado por mais de 5 dólares americanos acima do valor previsto no Orçamento Geral do Estado. Outro sim, no tocante à produção de petróleo, os dados oficiais indicam que houve a quebra de 110 mil barris de produção diária em 2023, situando-se a mesma em 1.070 milhões de barris por dia. Entretanto, à primeira vista, isto pode criar a impressão errada de como o Governo poderia ter razão, mas não tem. Mais 5 dólares por barril domina o efeito quantidade de menos 110 mil barris por dia, face ao previsto. E para que as dúvidas não ocorram, comparemos a receita petrolífera prevista para o primeiro trimestre com a receita petrolífera executada no mesmo período. O Orçamento Geral do Estado de 2023 prevê uma receita petrolífera anual de 7,2 mil milhões de kwanzas, que em termos trimestrais resulta numa média de 1,8 mil milhões de kwanzas por trimestre. Sucede que os dados de execução da receita petrolífera no primeiro trimestre do ano em curso dizem-nos que o Executivo arrecadou 2,1 mil milhões de kwanza, ou seja, 300 mil milhões de kwanzas acima da média esperada para o trimestre. Mais uma vez, a razão é a seguinte: o efeito de produção petrolífera é importante para o nível de receitas que o Estado arrecada. Porém, o preço é mais importante e é dominante por ter compensado a queda da produção diária. Minhas senhoras e meus senhores, feito este exercício de demonstração académica e científica, a pergunta que se coloca é: onde foram parar os excedentes de 2021 e 2022? Conforme acabamos de provar acima, se as finanças públicas dependessem apenas do cenário e dos pressupostos que nortearam a elaboração do Orçamento Geral do Estado de 2023, apesar da mentira,
de que a economia cresceria a um ritmo de 3,3%, a atual crise não teria razão de existir. Não faz sentido aludir a argumentos falaciosos, nomeadamente a crise económica e financeira que assola o país. Advém de razões de corrupção, estas as razões verdadeiras, advém do peculato, advém do saque desenfreado e de políticas absolutamente desajustadas. Por isso nós dizíamos que a crise se deve a razões políticas e não a razões económicas. De acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado de 2021, houve nesse ano um saldo orçamental positivo de 1,8 bilhões de kwanzas, equivalente na época a 3 mil milhões de dólares americanos. Em 2022, ano eleitoral, contra um preço médio de referência de 59 dólares americanos por barril, registrou-se, de acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado de 2022, o preço médio efetivo de 100,8 dólares por barril. O resultado, ainda de acordo com os dados da execução financeira de 2022, dados oficiais, deram um superávit orçamental de 1,5 bilhões de kwanzas, equivalente a 3,3 mil milhões de dólares americanos ao câmbio médio do referido ano. Somados os dois saldos orçamentais, o Executivo, portanto, o Governo do país que temos, deve explicar a todos nós o destino dado a mais de 6,3 mil milhões de dólares americanos de excedente. Onde é que foi aplicado esse dinheiro? Foi na campanha do MPLA? Foi na compra da consciência dos angolanos? Foi na corrupção dos governantes? Foi no saque a favor dos novos ricos? Foi na perseguição até a exaustão dos adversários políticos? É preciso vir a público explicar. É muito dinheiro. Não é na crise financeira, nem nos juros internacionais. Não nos podemos esquecer que nos 3 anos findos, Angola beneficiou da moratória da China e de outros credores internacionais por causa do Covid-19. Ora, se os excedentes acima evidenciados coincidiram com uma menor pressão ao nível do serviço da dívida governamental, então, onde foi canalizada a fortuna de 6,3 mil milhões de dólares do excedente, que não deu lugar a nenhum orçamento retificativo? É preciso vir justificar este dinheiro. É muito dinheiro. Em situações normais, diríamos que 2023 seria o melhor ano das finanças públicas angolanas. Porque, para além da arrecadação regular de receitas inerentes ao próprio ano, o mesmo beneficiou dos excedentes bilionários dos anos anteriores, 2021 e 2022. Com estas provas, é crível questionar onde está, afinal, a tão propalada falência financeira do país. Onde assenta esta falência financeira? Ou é um barulho que todos repetem e assim previne-se uma verdadeira reflexão em torno do assunto? Se existir alguma falência em Angola, esta falência é política. O que vemos na economia é apenas reflexo disso. A retoma do serviço da dívida para com a China no início deste segundo semestre do ano não pode constituir uma justificação para tamanha irresponsabilidade governativa. Caros jornalistas, angolanas e angolanos, passemos à problemática dos combustíveis e da desvalorização do kwanza, que também não passa de uma peça de recorte político. Conforme foi acima demonstrado, não existiriam razões para as finanças públicas de Angola serem um mecanismo de transmissão da presente crise para o resto da economia, se as instituições fossem despartidarizadas e houvesse separação de poderes. A política de tábua rasa, baseada no tudo ou nada que se verificou em 2022, com o objetivo da manutenção do poder pelo poder, afetou gravemente as políticas orçamental, monetária e cambial, que foram usadas como instrumento de manipulação, sem a mínima racionalidade e limites entre a comunicação e a propaganda. Do lado orçamental ou fiscal, esqueceu-se rapidamente das medidas assumidas na sequência do choque pandêmico e da intervenção do Fundo Monetário Internacional. Se em 2020 a receita fiscal foi de 7,1 bilhões de kwanzas, no ano pré-eleitoral, 2021, ascenderam para 11 bilhões de kwanzas. No ano eleitoral, 2022,
as receitas alcançaram praticamente o dobro das receitas de 2020, atingindo 13,4 bilhões de kwanzas. Se em 2022 se tivesse ao menos conservado o nível das despesas de 2021, também já, por si, bastante elevado, ter-se-ia crescido aos 6,3 mil milhões de dólares americanos do excedente, mais 4 mil milhões de dólares, o que totalizaria 10,3 mil milhões de dólares americanos de excedente. Sempre a crescer. Que o governo tem que vir explicar onde colocou todo este dinheiro e deixar de enganar os angolanos. Já o Banco Nacional de Angola participou em todas estas questões. E todos sabem quem era o seu governador. Participou nas últimas eleições o Banco Nacional de diversas formas. Primeiro, manipulou o valor da moeda, com o objetivo de baixar o preço dos produtos da cesta básica, por via do aumento das importações. Exatamente o contrário daquilo que tinham prometido. Desta forma, os produtos alimentares importados, incluindo agrícolas, tornaram-se artificialmente mais baratos do que os produzidos cá dentro, o que conduziu à eliminação de vários produtores nacionais, que foram à falência. Foi uma autêntica contradição para um banco que, por via do seu aviso número 10, fez um pacto com o Executivo para financiar o Prodese, que de um programa para substituição das importações passou para um programa de promoção das importações. Esta foi a prática. E temos que responsabilizá-los, porque foi o que aconteceu. Curiosamente, nesta altura, era governador do Banco Nacional de Angola, quem hoje é ministro do Estado para a Coordenação Económica, o Sr. José de Lima Massano, o mesmo que no seu primeiro pronunciamento disse não fazer sentido Angola gastar muitos cambiais com a importação de alimentos. Vejam o absurdo e a falta de vergonha, porque assinou antes aquilo que permitiu, efetivamente, uma economia de importação. Está tudo assinado, os seus jornalistas investiguem. É tudo formal, são tudo documentos oficiais. Ora bem, a taxa de câmbio manipulada é a melhor receita que existe para afugentar capitais, para afugentar investidores de um país. E a consequência económica mais grave de 2022 não foi apontada até aqui, pois subsidiou-se a exportação de dólares e de euros. Foi exatamente isto que aconteceu. Como se o país fosse produtor dessas duas moedas. E uma segunda participação do Banco Nacional de Angola na campanha eleitoral do MPLA teve que ver com a mentira colossal que consistiu no anúncio manipulador sobre o crédito habitacional há 3 meses das eleições terem ocorrido. Esta promiscuidade institucional, que em 2022 atingiu o seu apogeu, tinha que ter naturalmente graves consequências. Se o Ministério das Finanças e o Banco Nacional de Angola deveriam estar unidos para gerar confiança às famílias e empresas, na realidade uniram-se para fazer justamente o contrário. Até os fluxos resultantes do facto de o país ter beneficiado de uma moratória foram consumidos, ao invés de serem guardados. Angolanas e angolanos, com este comportamento irresponsável e de promiscuidade do Banco Nacional de Angola e do Ministério das Finanças, produziram-se efeitos nocivos contra a economia e finanças do país, pelo que tarde ou cedo recuariam da propaganda eleitoral e artificial do Kwanza Forte por ser insustentável, pois, terminado o período de moratória com os credores internacionais, com o Tesouro, que esteve ocupado com a campanha eleitoral, com os cofres vazios em desespero, o regime lembrou-se então da velha cantiga dos subsídios aos combustíveis e, de forma atabalhoada, toca chamar a imprensa. Vamos dizer que é para salvar a Sonangol. Não podemos dizer que o dinheiro foi gasto nas eleições. Para os mais atentos, particularmente investidores, o Executivo, com esta medida de desespero sobre os combustíveis, revelou a dimensão e o tamanho do problema, o que pode provocar a retirada de capitais em massa de potenciais investidores do nosso país. Mas não é tudo. O Tesouro abandonou a plataforma Bloomberg, por via da qual vendia ao mercado os dólares que recebia das petrolíferas, sob forma de impostos, para canalizá-los diretamente aos credores externos, com destaque para a China. Se, por um lado, a oferta de dólares sofreu uma quebra acentuada, tendo em conta o comportamento do principal vendedor, Tesouro Nacional,
a procura por moeda estrangeira por parte dos privados explodiu. De repente, o mercado ficou inundado de kwanzas e vazio de moeda estrangeira. Obviamente, como qualquer bem que abunda, o kwanza viu o seu valor atingir níveis inesperados, até mesmo pelo próprio Banco Nacional de Angola, que pensou que seria possível uma correção da taxa de câmbio lenta ou subtil. Aqui surge a grande questão popular. É a desvalorização a provocar a política da retirada dos subsídios ou é a retirada dos subsídios a provocar o descontrole cambial? Isto lembra a velha máxima sobre quem nasceu primeiro. Foi o ovo ou foi a galinha? Ponto 1. Em primeiro lugar, o próprio governo nunca se preparou para a retirada dos combustíveis ou dos subsídios aos combustíveis. Apenas vive de improvisos e sobrevivência, independentemente dos custos sociais. Do ponto de vista do trabalho de casa, o primeiro passo sério que precisará de ser tomado, antes mesmo de se pensar em mexer no preço de qualquer refinado, é promover um mercado livre e competitivo de oferta de combustível, seja essa oferta importada ou localmente produzida. No modelo atual, a Sonangol detém o monopólio das importações, vendendo combustível até aos seus supostos concorrentes, Pumangol, Total e outros. Pior ainda, à semelhança do que ocorreu na comunicação social, com a dita recuperação de ativos, a Pumangol é Sonangol. Já a Total gera apenas postos da Sonangol. Então onde é que fica a competição? Qualquer ideia de liberalização do mercado de combustíveis que olhe apenas para o preço e deixa incólume o lado da oferta e distribuição não é séria. Não há concorrência alguma. Tudo é controlado. Tudo é definido por quem governa. Tudo é determinado pelas ordens superiores. Não há realmente um mercado a funcionar e a impor regras. Aliás, o mesmo já sucedeu em 2016. Estendeu-se a liberalização por mero decreto governamental sobre ajuste do preço e hoje o problema retornou ainda com mais força. Ponto 2. Respondendo à história do ovo e da galinha, pensamos que já ficou claro, todos perceberam, que o verdadeiro motivo da eliminação dos subsídios não era efetuar reformas como tal. Era o reflexo de um grande problema e que colocava em risco o valor dos patrimónios privados. Este é o grande problema, nunca é o interesse público. Tudo isso gerou antecipação e exacerbou o problema de forma instantânea. Entretanto, o outro lado da moeda também é verdadeiro. O governo fez cálculos em kwanzas para fundamentar o ajustamento do preço de um produto que é comprado em dólares, quando nem o próprio governo, nem o Banco Nacional de Angola reúnem condições institucionais necessárias para estabilizarem a moeda nacional. O episódio descrito sobre a fase eleitoral não é isolado. A prática é contínua e só a intensidade diminui em épocas não eleitorais. Sem a existência, primeiramente, de uma moeda estável, o amadorismo governamental, apelidado de reforma do mercado dos combustíveis, continuará a ser um processo cíclico para deprimir os empresários e as suas famílias. Outro aspecto a referir é o da dívida pública, riscos e opções que lhe estão associados. Ora, sobre a dívida pública, o melhor conselho que tinha sido dado ao Governo durante o debate parlamentar sobre o Orçamento Geral do Estado, na altura o primeiro proposto por João Manuel Gonçalves Lourenço, veio precisamente da UNITA, que pedia uma auditoria à dívida pública, pedia uma auditoria à Sonangol, pedia uma auditoria ao BPC, ao BESA, ao Fundo Soberano e à TAG. 6 anos depois, a posição da UNITA revela-se cada vez mais válida, pois, em face da atual conjuntura, satisfaz ouvir académicos respeitados a sugerirem uma solução que nós prescrevemos a montante há muitos anos e está registada em discurso oficial. Ao regime, recomendamos adotar o velho ditado: antes tarde do que nunca. Façam as auditorias e corrijam os erros. De contrário, tudo não passa de discursos ocos, ainda por cima feitos por quem tem assaltado o erário público. Num informe oficial datado de março de 2023, diz-se que o estoque da dívida governamental é de 33,8 bilhões de kwanzas, equivalentes a 61,5 mil milhões de dólares americanos, ao câmbio de 550 kwanzas o dólar na altura. Ou seja, antes de atualizar o estoque da dívida,
ao risco cambial que se vive e ao risco da taxa de juros, que registra aumentos, tanto cá dentro, dívida interna, como lá fora, dívida externa, deste estoque, apenas 30% é interno, 18,4 mil milhões de dólares, isto ainda sem atualizar. O grosso, expresso na moeda que mais escasseia atualmente, o dólar americano, e que deixa o Kwanza burro, conforme diria o povo, é dívida governamental externa, 70% aproximadamente, 43,1 mil milhões de dólares americanos, sem a atualização ainda da atual conjuntura. Por que mais? O indicador dívida governamental, ao contrário da dívida pública ou estatal, tem o defeito de não incluir a dívida contraída pelas empresas públicas. Temos repetido isto permanentemente. No caso de Angola, a relevância disso está na dívida da só Angola, que chega a ser maior do que toda a economia de vários países do continente africano. Também interessa saber a dívida da TAG, que volta e meia compra aviões, desmonta cadeiras em aviões novos, para ir alugar aviões velhos para o negócio dos governantes. Despede pessoal altamente qualificado. Agora monta cadeiras porque as críticas não cessam. E os custos de todos estes crimes, quem é que está a pagar? Quem paga isto? Estes casos, por que é que não interessam à Procuradoria-Geral da República? Por que é que está silenciosa? Muda, cega, obediente às ordens superiores. A ver o depauperamento, a criminalização daquilo que é património nacional relevante. Com base no atual contexto interno e externo, a dívida pública, para aumentar, não é necessário ter uma situação de orçamento deficitário e recorrer a um novo empréstimo. Não é necessário. Ela poderá multiplicar-se, ainda que o governo não peça mais um único cêntimo de empréstimo. Se não, vejamos. Dos 33,8 bilhões de kwanzas de estoque da dívida governamental, 45% está em taxa de juros variável. 75% é dívida contratada diretamente em moeda externa. E 79% em moeda externa, via indexação. Tudo isto junto quer dizer que o estoque da dívida governamental, que até março era de 62 mil milhões de dólares americanos, deve ser atualizada bem para cima, pois cresceu tanto pelo efeito da taxa de câmbio, bem como pelo efeito do aumento das taxas de juros no mercado interno e externo. Outra consequência imediata será o retorno do rácio dívida-PIB para cerca de 100% do produto interno bruto, ao contrário dos 61% divulgados pelo governo em março último. No âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2023, consta da programação do governo uma ida aos mercados internacionais e obter 1.000 milhões de dólares americanos em eurobonds. De acordo com uma notícia da Voz da América, que citava a Ministra das Finanças, veiculada a 17 de abril do ano corrente, Angola esperava um momento mais favorável para esta pretensão. Se a situação em abril era vista como desfavorável, hoje ela é simplesmente proibitiva, salvo se quisermos arruinar completamente o país, mais do que ele já está. Não é preciso ser economista para concluir que o mais recente problema de atraso salarial da função pública terá sido coberto mediante empréstimos de emergência junto da Banca Angolana e sobre taxas de juros que se aproximam do seu, totalmente proibitivos, escandalosos, criminosos. Quem são os donos dos bancos? Governantes estão a fazer negócios consigo próprios contra o interesse público. Aliás, na visão de especialistas, é em momentos de crise financeira que os bancos angolanos mais faturam, pois o negócio cambial e de títulos torna-se mais lucrativo. Paradoxalmente, os bancos angolanos faturam menos nos momentos relativamente bons para as empresas do setor produtivo. A banca angolana é completamente exposta ao Estado. Existe uma relação de cumplicidade. A banca não tem incentivos para ser amiga do setor privado. E este, sim, deveria ser o caminho a seguir. Uma banca amiga dos investidores angolanos. Mas não é assim. Angolanas e angolanos, conforme vimos até aqui, nesta exposição, o problema de Angola é, antes de mais, político. Enquanto as reformas políticas não ocorrerem, o tratamento da economia pelo atual governo, cujo diagnóstico já é cancerígeno, vai continuar a ser adiado. Ou melhor, vai-se continuar a dar paracetamol ao paciente que já está em estado gravíssimo, em última instância. Mas avisos por parte da UNITA e de outros entes é que não faltam.
Nós, em 2017, com o Governo Inclusivo e Participativo, o GIP, dissemos que o MPLA tinha colocado o país numa profunda crise de valores. Um Estado predador, uma Constituição atípica, uma economia prostituída, uma dívida pública insustentável e um sistema financeiro opaco e sem credibilidade. Infelizmente, isto é a realidade. A corrupção endémica em Angola é mesmo o fator que encabeça a crise. A má administração dos recursos públicos, desvio de fundos, subornos e práticas fraudulentas minaram a confiança dos investidores e prejudicaram a economia. Os líderes governamentais têm a responsabilidade de proteger os interesses do povo angolano e garantir uma gestão transparente e responsável dos recursos do nosso país. Mas em Angola, isto é apenas teoria, pois quem deveria dar o exemplo, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, tem tido um comportamento a todos os títulos nocivo para o normal funcionamento da economia. Por via dos contratos simplificados, ela assina adjudicações diretas de bilhões de dólares americanos para benefício de interesses de grupo e da sua clientela. Daí a inevitabilidade da crise económica que atingiu em cheio o país, produzindo estragos enormes, uns mensuráveis e outros ainda mais difíceis de mensurar pelo Executivo. Tanto que até os adolescentes atribuíram classificação negativa ao processo de imposição ao país de uma política de formação e afirmação improvisada de uma burguesia nacional, pela via da acumulação primitiva de capital, transmutada em 2017 por um novo segmento de empresas onde se destacam a Mata-Pau e a Carrinho, entre outras. Na verdade, um novo povo subverteu a estrutura e o funcionamento da economia, subtraindo vitalidade ao nosso desenvolvimento, aumentando as crispações na sociedade, pois aquele que deveria ser o garante da justiça, do asseguramento da integridade moral e ética, da transparência e tolerância zero com a corrupção, chegou-se à conclusão que é o mesmo que subverte os valores republicanos. Mas não é tudo. Em vínculo estreito com a corrupção, prevalece na atualidade a prática desenfreada do peculato. As contas públicas continuam a saque e o seu apogeu, conforme referimos no início desta comunicação, sucedeu durante as últimas eleições realizadas no país, quando o Presidente da República, em ato unilateral, subtraiu do erário público o gigantesco montante equivalente a mais de 1,8 mil milhões de dólares americanos, com que sustentou a sua própria campanha e a do seu partido. É muito dinheiro. Retirado assim, leviana e irresponsavelmente dos cofres públicos. Não é de admirar que os rigores da crise económica financeira nos tenham atingido de forma tão violenta, sem que haja hoje a mais pequena almofada. Não há que admirar, com todas estas opções e todos estes erros. Este dinheiro teria com certeza amortecido o impacto da crise sobre a carestia dos alimentos que pesa sobre a população e sobre os problemas relacionados com os salários da função pública. Com este dinheiro, poder-se acionar a reserva estratégica alimentar e ainda sobraria para acudir os ordenados dos funcionários públicos durante algum tempo. Este dinheiro daria perfeitamente para mitigar a carência de medicamentos nos hospitais, entre outros. Agora é importante e necessário o reconhecimento do fracasso do atual modelo económico e social, da necessidade de uma coordenação económica em novos moldes, a opção por um plano estrutural inclusivo, o que significa que nunca deverá ser um plano exclusivamente governamental, mas que tenha por base uma forte componente de corresponsabilização, de modo a envolver a participação de diferentes stakeholders, governo, partidos políticos, atores da sociedade civil, a academia, os sindicatos, as associações empresariais, as associações profissionais e de consumo, etc., etc. Uma cultura de diálogo inclusivo e incentivador da participação do cidadão. O processo de reforma do Estado deve assentar fundamentalmente na procura de uma administração pública voltada para o cidadão. A reforma visa tanto a melhoria e a celeridade nos serviços prestados, como também uma maior transparência nos processos de decisão. Para tanto, é necessário prosseguir a promoção da transparência, a luta contra a corrupção e a eficiência dos nossos tribunais. As opiniões divergentes contribuem para a resolução das crises, da insustentabilidade fiscal do Estado. Todos nós sabemos a conexão entre a crise fiscal, a dívida pública e a estagnação económica. Daí que tenhamos de reanalisar o nível e a natureza da intervenção do Estado na economia, pelo que são necessárias reformas orientadas ao mercado,
que procedam à estabilização e à liberalização da nossa economia. Convidamos os angolanos a olharem também para as questões do acesso à terra, a nossa terra rica, mas inacessível à larga maioria dos cidadãos, que vivem sem títulos. Temos um regime fundiário que favorece o indeferimento tácito, favorece a corrupção, a pobreza, incompreensivelmente contrário ao desenvolvimento. Continuamos a viver do excesso de formalismo, não há debates nem soluções sobre a terra. Os que vão fazer debates são bocas de aluguer. Aplaudiram a conferência de imprensa de Sua Excelência o Sr. Ministro, mas não trouxeram nenhum destes números. Não os conseguirão desmontar, posso garantir-vos. Sobre a titularidade e garantia da segurança da posse de terra dos camponeses num contexto de investimentos no agronegócio, uma necessidade, sobre o problema do acesso à terra para a indústria extrativa e grandes infraestruturas, sobre o papel da terra no desenvolvimento socioeconómico do país, sobre o acesso à terra pela mulher, sobre a gestão e eficiência dos serviços de cadastro e ordenamento do território e, entre outras questões, o crescimento dos mercados de terra, quer nas áreas urbanas, quer nas zonas rurais. Enfim, precisamos no imediato de construir materialmente o acesso e o exercício à terra como um direito humano. Uma menção especial deve ser feita aos procedimentos irregulares de contratação pública pelo Presidente da República, quando deveria ser exemplo de transparência e gestão do Estado. Infelizmente, o Presidente, com tais atos, é o primeiro a fazer da corrupção a maior estratégia política para capturar o Estado e os direitos dos cidadãos, culminando com a privatização da vida pública. É do conhecimento generalizado que a corrupção desencadeia um ciclo de expectativas decrescentes, produzindo apatia e desmoralização política. Basta que consultemos a primeira série do Diário da República para constatarmos os abusos e atropelos do poder unipessoal do Presidente da República e titular do Poder Executivo. Lamentavelmente, de janeiro de 2018 a 31 de maio do corrente ano, os procedimentos de contratação pública mais autorizados pelo Presidente João Lourenço foram a contratação simplificada pelo critério material e, de seguida, a contratação emergencial, ambos ajustes diretos. Portanto, falamos de 78% de contratos públicos sem concorrência. O ano de 2022, ano das eleições, foi o pior, com mais de 85% de contratos sem concorrência. Mas, infelizmente, este ano, até 31 de maio, os contratos sem concorrência já atingiram mais de 95% dos procedimentos. Está sempre a subir, sempre pela negativa, lesando os angolanos em dezenas e dezenas de milhões de dólares. Para piorar, ainda temos um número encoberto de compra e venda diretas de bens e serviços. Tal é o caso do Banco Económico, cujo capital tem origem em fundos públicos, uma novela em que o Presidente da República autorizou o Ministério das Finanças a comprar um imóvel por 100 milhões de dólares, para ser convertida na sede de um órgão de administração indireta, Agência Reguladora do Petróleo e Gás, ato classificado por especialistas como extremamente lesivo, sem lógica e sem qualquer coerência. Angolanas e angolanos, estamos a falar de zero conquistas em matéria de transparência, num Estado democrático e de direito. Falamos de violação de tudo o que se prometeu aos angolanos em 2022. Hoje, mais do que nunca, a captura do Poder Judicial pelo Presidente tornou o Poder Judiciário uma vez mais distante da justiça e da democracia, transformando-se assim numa instituição incapaz de contribuir para as questões do desenvolvimento económico do país. O Tribunal de Contas, desde 2017, que não publica os acórdãos e resoluções resultantes da fiscalização da legalidade, dos atos de gestão financeira e administrativa do Estado e demais beneficiários do erário, numa total ausência de transparência. Ainda assim, isto não inibiu o Presidente da República de assediar institucionalmente a então juíza conselheira Presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, para que esta se demitisse, inclusive usando a Procuradoria-Geral da República. E, por fim, ao impulsar o novo juiz conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas, intimou essa Corte a deixar de cumprir as suas competências e isenção de visto prévio consagrado por lei, demonstrando claramente que ele, Presidente, está acima da lei, facto que enche o país e os cidadãos de vergonha e de humilhação. Tal como está, o sistema judicial revela-se claramente um impedimento à estabilidade e ao desenvolvimento, uma pedra de tropeço para recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento social e económico. Analistas dizem que a corrupção e o servilismo político
que campeiam atualmente no sistema põem em causa os investimentos em Angola. Apenas um amplo processo de reforma do Estado, que torna o Poder Judicial justo, eficiente, eficaz e inovador, permitirá alinhá-lo com as matérias do progresso económico. Angolanas e angolanos, em termos de finanças públicas, há a necessidade de redução da despesa pública para possibilitar o desagravamento fiscal e a melhoria da despesa pública, tendo como paradigma a criação de um ambiente concorrencial no mercado de contratação pública, que impulsione o crescimento da livre iniciativa económica, como um exemplo de promoção da transparência pública, em especial a transparência ativa, essencial para atrair investimento externo e aumentar a procura interna. Outro handicap é a limitação da propriedade privada, consubstanciada na ausência de transmissões de propriedade no mercado imobiliário, ou seja, não ser impedido de adquiri-la, e títulos precários para os bens móveis sujeitos a registro. Por exemplo, a título de registro de propriedade, o título de registro de propriedade automóvel é uma verdadeira quimera. Aeronaves, navios, veículos, motociclos, outros determinados por lei especial. O direito à propriedade privada, infelizmente, não tem tido um tratamento suficientemente integrado e coerente com vista à segurança do comércio jurídico, de acordo com os ditames da livre iniciativa económica, liberdade de constituir o seu próprio negócio e livre concorrência, e liberdade de competição entre agentes económicos. O investimento, diríamos subinvestimento, em toda a atividade económica produtiva em Angola, desde os recursos minerais, como petróleo, gás, metais ferrosos e não ferrosos, metais valiosos, agricultura, aquicultura, pecuária, indústria transformadora, indústria alimentar, turismo, exige um forte impulso numa conjuntura com vários aspectos desfavoráveis para atrair os investidores em setores sustentáveis, cuja pressão é hoje também exercida por bancos. Por conseguinte, são inúmeros os desafios, como aqui demonstramos, com que o país se confronta. Tornar a despesa pública mais eficiente permite libertar recursos para áreas prioritárias, evitando acréscimos na carga fiscal. Em termos gerais, a melhoria da eficiência da despesa pública é um objetivo independente do peso do Estado na economia. Contudo, as políticas públicas seguidas pelo Governo estão a arrastar os outros poderes e a classe política para a deslegitimação e, por tudo, transformou o discurso anticorrupção do Executivo numa falácia que cada vez mais carece de melhor reflexão crítica. A UNITA entende que uma reorientação da despesa pública para infraestruturas, apoio e produção alimentar, mormente na agricultura, aquicultura, pecuária e indústria de transformação, indústria alimentar, na educação e saúde, tem um impacto positivo no crescimento económico de longo prazo, pelo que devem ser as áreas prioritárias. Caros jornalistas, o resultado de tudo isso só podia ser batermos no fundo. É inegável que as mulheres estão entre as mais afetadas por esta crise avassaladora. O último índice de pobreza multidimensional revelou que 55,2% das mulheres, chefes de famílias monoparentais, vivem em condições de extrema pobreza, em comparação com 53,5% dos homens. Além disso, a informalidade é uma realidade que assombra a população angolana, sendo que 65,3% dos angolanos trabalham por conta própria e, dentre estes, 73,9% são mulheres. O impacto negativo destas condições torna-se evidente, especialmente para as mulheres, que se veem obrigadas a enfrentar o desafio de sobreviver em meio à falta de alternativas. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam, no que diz respeito ao emprego e desemprego no país, que o cenário é alarmante, pois dos 16.603.750, população economicamente ativa, entre estes 9.402.347 atuam no mercado informal e apenas 4,9 milhões, aliás, com 4,9 milhões sem ocupação. É o mercado informal que domina o espaço do mercado de trabalho. Nos centros urbanos, 45,6% da população ativa está no desemprego. E entre os jovens, a situação é ainda mais crítica, com 60,4% no desemprego. Esta falta de oportunidades para os jovens cria um círculo vicioso de desemprego, falta de perspectivas e marginalização, comprometendo o desenvolvimento sustentável
do nosso país. A predominância do emprego informal, representando 80,5% da população empregada, é uma evidência clara da falta de políticas eficazes para impulsionar o setor formal da economia. Essa realidade desvaloriza o trabalho, perpetua a vulnerabilidade dos trabalhadores e limita o potencial de crescimento e o desenvolvimento do país. Além disso, não podemos ignorar a situação crítica do registro civil e do bilhete de identidade em Angola. A falta de documentação adequada afeta diretamente a vida de 14 milhões de angolanos, o que representa cerca de metade da população. A ausência desses documentos restringe o acesso a direitos básicos e dificulta o exercício pleno de cidadania, gerando uma desigualdade ainda maior e perpetuando o ciclo da pobreza. Estes dados alarmantes revelam uma governação negligente, que falhou em criar um ambiente propício para a geração de empregos decentes, sustentáveis e inclusivos. É urgente que as autoridades angolanas assumam a responsabilidade por esta crise económica, assumam a responsabilidade pela alta taxa de desemprego e assumam que a pobreza e a fome resultam de políticas falhadas e da corrupção endémica por si instalada. Em vez de adotarem medidas de incentivo à produção local e segurança alimentar do país, optam por medidas que apenas agravam ainda mais a situação, privando a população de acesso a alimentos essenciais. Essa abordagem míope demonstra uma falta de compreensão das necessidades básicas da população e uma gritante falta de ideias para enfrentar a crise que eles próprios causaram. É inegável que a governação atual não está alinhada com as necessidades reais do país. Ao invés de impor medidas arbitrárias e coercivas, é urgente uma reestruturação de toda a economia. É preciso investir na formação e preparação das pessoas, proporcionando a elas uma educação de qualidade e oportunidades de capacitação profissional. Somente desta forma será possível transformar as populações de agentes passivos para agentes produtivos, independentes e capazes de contribuir para o crescimento económico do nosso país. Além disso, é necessário repensar as políticas económicas de forma a incentivar a produção interna, promovendo o empreendedorismo e a diversificação dos setores produtivos. É hora de abandonar abordagens autoritárias e adotar estratégias colaborativas envolvendo os setores públicos e privados, a sociedade civil e especialistas em economia. Somente com um diálogo construtivo e uma visão de longo prazo será possível superar a crise e construir uma Angola próspera e sustentável. Não podemos permitir que a população angolana seja reduzida a meros mendigos, vasculhando contentores de lixo em busca da sua sobrevivência. É hora de exigir uma governação responsável, comprometida com o bem-estar e o futuro do país. A Angola que almejamos é aquela em que as pessoas sejam valorizadas, capacitadas e produtivas, contribuindo para o desenvolvimento e construindo uma sociedade mais justa e igualitária. É chegada a hora de reestruturar e reconstruir a economia angolana, colocando as pessoas no centro das políticas, de modo a garantir um futuro digno para todos. Em conclusão, não é a economia o culpado, é a política e a opção de quem nos governa. Muito obrigado pela vossa atenção. Caros profissionais, vamos passar à segunda parte. De modo a otimizar o conteúdo da comunicação feita por Sua Excelência Engenheiro Roberto Costa Júnior, Presidente da UNITA, eu vou pedir que sejam colocadas perguntas que circunscrevam a temática aqui apresentada, com muita compreensão, de maneira a maximizarmos o conteúdo e falarmos sobre as questões económicas. Vamos tomar 5 perguntas, inicialmente. É só dizer, identificar-se quem, o órgão e colocar a pergunta. Martins Secretário Nacional, sou Presidente da UNITA, por quanto escolheu aqui relativamente aos diversos problemas que Angola enfrenta, são vários problemas identificados. Falou também aqui da cesta básica, que realmente não baixam de preços e afeta diretamente a vida das famílias. Que caminhos, que métodos a utilizar no sentido de inverter o quadro, já que muitas famílias a nível do país passam diversas necessidades com os problemas que Angola enfrenta? Muito obrigado. Próximo, por favor.
Satisfeito, se não houver mais perguntas. Meu digno jornalista, Há mais uma. há mais uma? Sim. Sr. Mário Catimba, portal A Denúncia. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa à recente medida da UNITA de partilhar 50% dos subsídios com a sociedade. Não sei se posso. Não tem a ver com o assunto. Outra pergunta? A UNITA disse que partilharia 50% desses subsídios. Eu não sei se me ouviu. Não tem a ver com o tema da conferência. Tem uma pergunta alinhada ao tema da conferência. Eu terei o maior prazer em responder. Sexta-feira o governo anunciou algumas medidas que vai tomar. Eu gostava de saber da CID quais essas medidas, se elas vão ou não funcionar. Bom, digo aos jornalistas, nós teremos o maior gosto de partilhar o texto com vossas excelências e o texto é claríssimo sobre as duas questões que me foram aqui bem colocadas. Que métodos para inverter o quadro relativamente aos produtos da cesta básica e outras questões estão aqui. Mercado livre. Livre concorrência. Desincentivar a envolvência do Estado em determinar tudo. Abolir os monopólios. Abolir a contratação simplificada, que dirige, arreia a uma dessas empresas beneficiárias que envolvem hoje todos os setores, praticamente. Está na banca, está na reserva alimentar, está nas fábricas, está em todo lado. E as regras da economia são claras. Os monopólios destroem o tecido económico. E, portanto, quando muito, o governo deve ter um papel regulador, fiscalizador. Feitas as leis da regulação, fiscaliza a aplicação delas. Evitar, proibir, tal como a lei existe, mas não se aplica, ser um ator da questão económica. São os governantes, na realidade, os atores das dinâmicas económicas, no benefício próprio. Isto destrói totalmente o tecido económico. Toda a minha intervenção de início provou que a mesma pessoa, estou a responder a Musa, que fez a conferência na sexta-feira, que enquanto governador do banco tomou medidas que criaram esta crise. A mesma pessoa. Não tenho nada a dizer. Eu não acredito que, se não mudarem a postura, se não olharem para a sociedade com um sentido de pluralidade, se não a auscultarem numa lógica de coesão, múltipla participação, transparência da gestão da coisa pública, porque têm estado a incentivar a corrupção, porque incentivaram as importações, exatamente o que estão agora a querer dizer o contrário, mesmíssimas pessoas. Portanto, não têm credibilidade. Os dados do texto são minuciosos, pormenorizados, fundamentados em relatórios oficiais, publicados. Eu penso que, sobre esta matéria, temos muito para dizer, que está no documento, iríamos fazer a reafirmação, mas o contraste, o absurdo é que, efetivamente, rapidamente perdem a memória da sua intervenção. E, portanto, como Vossas Excelências estão a acompanhar, o perfil das intervenções das bocas da Nogueira é que agora temos nova equipe, os salvadores da pátria. Aqueles mesmo que fizeram a mesma apologia dos que saíram e que agora, por ordem, estão a fazer a apologia do receio-tratos. Amanhã vão fazer a mesma coisa. Uma das nossas preocupações, daqui termos citado, se está a fazer com a economia a mesma coisa que se fez com a comunicação social, na recuperação de capitais. O que é que se fez? Nacionalizou-se o setor privado.
e colocou-se este setor nacionalizado sob as ordens superiores. E, portanto, acabou-se com a livre concorrência, com a liberdade, com o contraditório, com as oportunidades. Lá estamos e, portanto, nós continuamos. 3 anos e pouco depois de sermos presidentes, nunca convidados para um órgão de comunicação social público. E, portanto, esta é a realidade do país que temos. Digníssimos, eu gostaria que os textos fossem entregues. E, portanto, aqui limito-me a agradecer a vossa presença. O problema é político, não é económico. O problema não tem a ver com a ineficácia das medidas aplicadas. O problema tem a ver com a liderança que o país tem. Tem a ver com a teimosia em não mudar vícios e maus hábitos. Tem a ver com a incompetência e, eu diria mais, com a perda de patriotismo de quem nos governa. Claramente, perda de patriotismo. O problema é político, não é económico. E estamos aqui a pedir, venham dizer onde é que meteram os cerca de 10,3 mil milhões de dólares de superávites. Onde é que foi gasto esse dinheiro? Não houve orçamentos retificativos. Muito obrigado a todos.